Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. E hoje eu vou me reportar a um vídeo que eu assisti, em que o Aderbal Nogueira está entrevistando o Leonardo Ferraz Gominho, que está falando sobre Manuel de Souza Neto, e ele justifica que precisou fazer algumas correções na história, porque quando ele conheceu o Mané Neto, ele era garoto, e então ele já havia publicado algumas coisas sobre o nosso, né, Coronel Manuel de Souza Neto, que eu chamo Mané Neto, porque escutava assim ser tratado em nosso ambiente familiar, né? Então é o seguinte, eu vou me reportar justamente também a alguns livros que eles estão colocados nas estantes, nas prateleiras, à venda, e fazem um sucesso muito grande, né? Falando sobre o cangaço. Eu costumo dizer o seguinte, que a história foi começada, entre aspas, foi começada a ser contada por pessoas, e essa história começa lá do final, né, da suposta morte do Virgulino, para que se chegue à história do cangaço. Na verdade, os crimes, eles são assim, eles são investigados no momento que há o fato, né? Já a história do cangaço foi fato, mas ela iniciou-se lá entre Serra Talhada Antiga, Vila Bela, Nazaré do Pico. Portanto, temos que trazer a história para a recontar. Eu digo que essa história virou um bolo fofo, né? Aos poucos, nós vamos percebendo quanta gente trabalha e ganha em cima de uma história falaciosa. Certamente o Virgulino Ferreira da Silva, ou Ferreira dos Santos, ou apenas Virgulino, que depois recebeu por alcunha Lampião, ele existiu de fato. Ele frequentou ali a Vila de Nazaré e ele começou a sua vida, né, desde criança, que era uma pessoa bastante agressiva, desde pequeno que ele já gostava de brincar. As brincadeiras deles eram estúpidas, certo? Nos levando a crer, com o caminhar das nossas pesquisas, que tratava-se já de uma pessoa problemática e que seria um futuro psicopata, certo? Então, nesse ponto, eu continuo com a minha mesma visão. Não mudo porque esse é o meu trabalho. Agora, eu quero dizer o seguinte, vejamos, esses livros, eu tenho aqui um livro, por exemplo, de João de Souza Lima, está aqui o livro, comprado, certo? Portanto, é meu, porque eu comprei e paguei, certo? Aí, então, o João de Souza Lima, que é uma das pessoas mais consideradas, assim, grande escritor da literatura cangaceira, a primeira coisa que ele erra, que ele peca, é dizer que a Maria Bonita, ele não fala em Maria Oliveira, mas ele fala na Maria, certo? Que nasceu no dia 8 de março do ano de 1911. Ele nunca provou. E eu vou perguntar agora para ele, conforme perguntei em uma live, certo? Que foi até uma live colocada por Manuel Severo Barbosa, que eu tenho muita consideração a pessoa do Manuel Severo Barbosa, certo? Aí ele perguntou que
eu perguntei a ele a data correta do nascimento da Maria Oliveira ou da Maria de Ideia, né? Aí ele disse que preferia, né, que fosse dia 8 de março de 1911. Isso é uma falácia, né? Porque ninguém pode preferir quando se trata de uma pessoa que existiu, entre aspas, né? Então, nós temos que provar a existência dessa pessoa, né? Como persona, como pessoa física que existiu e tem que ter documentos. Essa Maria não tem documentos. Ora, aí a minha pergunta é, se a Maria foi casada antes com o Zé de Nenê, como é que a Maria casou com o Zé de Nenê se ela não tinha um batistério, se ela não teve um documento emitido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que ela foi casada? Cadê esse documento? A primeira questão é essa, basta ir procurar na igreja, né? Se essa mulher existiu, né? Ela tem, e ela foi casada com o Zé Neném, que era primo dela, né? E segundo a história aqui, diz que a Maria, o casal José Gomes de Oliveira, conhecido por José Felipe e Dona Maria Joaquina da Conceição, por sinal, dizem que a dona conhecida Maria Déia, Maria Joaquina Conceição Oliveira, ela, quando casou, já levava aquela garota, né? E ela não foi registrada pelo José Felipe. Então, se ela não foi registrada, mas ela tinha um batistério, cadê esse batistério? Ora, se ela casou na igreja, ela teria que ter um batistério, porque na Igreja Católica Apostólica Romana não se casa se a pessoa não for batizada. E cadê o batistério dessa Maria para provar a existência dela? Cadê a certidão de nascimento dessa Maria? Cadê a certidão de óbito dessa Maria? Então, respondam-nos, por gentileza, nos respondam. Uma outra coisa aqui também que nós levamos em consideração é que dizem que essa Maria, né, ela vivia mal casada e depois foi para a companhia do Virgulino Ferreira da Silva, né, ou dos Santos, né, e que ela morreu em 1938, lá em Angico, mas nunca se comprovou esse fato, como também nunca se provou que o Virgulino, não Lampião, ele foi morto ali em Angico. Provavelmente o Virgulino foi morto, mas não se sabe exatamente se naquele local, né? Outro que também fantasiou muito, contou muita história, inclusive aqui tem histórias, Antônio Amaury Corrêa de Araújo, com todo respeito ao escritor, mas os livros dele eram simplesmente para vender, para ganhar dinheiro com isso, né? Inclusive tem algumas, vejam só, gente, aqui tem alguns relatos que ele afirmou que Manoel Neto, Mané Neto, ele falava errado. Se ele não conheceu Mané Neto, como é que ele podia colocar diálogo de Manoel Neto? Assim como também tem diálogos aqui de Virgulino com a Maria de Ideia, ou Virgulino, o Lampião, com a Maria Bonita, e a suposta filha desse casal, né? Ela tem uma identidade que foi emitida, né? Depois de muito tempo. Ela diz que viu o pai e a mãe quando tinham 5 anos de idade. Até os 5 anos ela recebeu umas 2 ou 3 visitas dessas pessoas e ela coloca o nome do pai de Lampião e o nome da mãe Maria Bonita. Isso daí, legalmente, é uma falácia, uma mentira
E, inclusive, como que ela pode ter uma identidade, carteira RG, com o nome dos pais, que nunca registraram? Por quê? Porque à época, né, já eram mortos, né? Então, morto não vai em cartório, não vai batizar filhos, né? E os avós, por direito, teriam sim essa condição de ir ao cartório e dizer: são filhos de é minha neta, nunca foram também, né? Então, essa expedita, ela fica navegando, né? A suposta neta Vera, depois que fizeram um DNA com um suposto filho que o Virgulino tinha lá em Vila Bela, Serra Talhada, esse DNA deu inconcluso, tinha que dar inconcluso, porque legalmente teria que ser feito DNA com os restos do Virgulino e da Maria Oliveira, e jamais com esse tal de esse irmão suposto, assim como suposta também é a filha dos cangaceiros Virgulino, ou seja, o Lampião e a Maria Bonita. Então, toda essa história tem que ser posta em pratos limpos, tem que ser posta, passar pelo crivo das ciências dos documentos, né? Porque aqueles relatos que escutaram muito tempo depois, a maioria aqui, por exemplo, isso daqui é um livro de história, isso é um livro de conto de carochinha, não passa disso. Este daqui também, daqui também. Este livro daqui, pior ainda, é do Robério Santos. E essas pessoas gozam digamos, credibilidade entre os apaixonados, segundo o doutor Amauri, ele diz que era atraído pelos cangaceiros, assim como o doutor Lamartine, que exumou umas cabeças que ele não tinha certeza se era do Virgulino, e ele sujou a biografia dele, né? Médico legista, sujou a biografia dele, dizendo e afirmando que tenho certeza que a cabeça que examinei, que periciei, ele nem periciou, como se pericia uma cabeça sem corpo. Como assim? Por que ele não pegou e não pega essas cabeças para fazer um DNA? Ainda existe gente da família, né? Do Virgulino e da Maria de Déia, se faria uma perícia não, um DNA. Se é que essas cabeças existem mesmo. Onde é que andam essas cabeças? Gente, é tanta história, é tanta conversa sem lógica e sem fundamento, que nós temos que dizer o seguinte, parabenizar o Rico Inglês, né? Porque ele mostra que sem métodos, sem utilizar métodos científicos, jamais se pode contar os fatos. E os métodos científicos, eles são largamente legais para ser utilizados em casos de crimes, em casos de desaparecimento de pessoas, se procura, né, pegar restos mortais para se colher material e fazer DNA, né? Então, existem os aparatos legais para se empregar e contar histórias e não vir com mentiras, com falácias para querer vender livros e deturpar a história. A história do cangaço precisa ser recontada. Agora, apontando as histórias e pesquisando, dizer que não existiam documentos naquela época, eu tenho documentos até dos meus bisavós,
né? Eu tenho documentos, assim como o Leonardo, provavelmente no seu livro, ele vai colocar os documentos e comprovar o que ele está dizendo, né? Então, vamos em frente, vamos ver. Vai ter aí um Cárie de Cangaço agora no dia 28 de julho, mostrando um lugar que é Angico, e ninguém prova que o Virgulino foi morto lá. Ninguém prova. O que eu posso, no meu entendimento, dizer é que o Virgulino era um psicopata e que provavelmente ele pode ter sido morto em qualquer outro lugar também, né? Não se pode exatamente dizer, porque não interessava na história naquele momento se dizer, se apontar qual era a cabeça, qual era o corpo do Virgulino, porque senão não teriam cortado as cabeças e levado para expor feito troféus, e depois dizer, qualquer um desse aí serve, porque os peritos da época, eles não colocaram as digitais deles, não mandaram para se fazer o processo legal para que o juiz depois determinasse que o cartório emitisse a certidão de óbito do Virgulino, que nasceu e foi registrado no cartório, se não me engano, de Taurapiranga, que foi onde a minha mãe, né, foi registrada, certo? E que o cartório existe ainda hoje lá. Agora, com essa deficiência, com essas histórias mal contadas, a história do cangaço tem que ser desavessada, contada com seriedade por pessoas responsáveis e não por gente que quer vender livros com falácias, com mentiras, que escutaram o galo cantar e não sabem aonde. Portanto, era isso que eu tinha a vos passar hoje, né? E aguardar o lançamento do livro do Leonardo, que eu espero ir ao lançamento, mas quando ele for fazer isso em Nazaré do Pico ou em Floresta, a terra dos meus pais, a terra dos meus avós, que nasceram lá na Ema, no município, e que estavam, à época, em Nazaré, inclusive os meus tios, que foram dos combatentes do cangaceirismo ali em Nazaré do Pico.